Vamos falar de Fury Loud, Renatinho? Porque eu acho que a produção deixou o Funk Ball e o Real Elite pra gente ficar no final, Capita. Também, eu quero matar logo esse leão aí, logo. Vamos matar esse leão agora, então? Como é que foi, Renatinho? Porque assim, cara, durante o jogo, é óbvio que quando aconteceu o Fury Loud, cara, assim, a gente tava num clima de merda lá na cabine já. Eu e o Capita, o Caleb tava animando a gente a ver. Porque, pô, é a frustração pela derrota. Porque a galera acha que a gente não fica chateado. Só que, mano, a gente tá ali no ar, na live, tentando de alguma forma entreter as pessoas. Só tem duas opções. Ou você tá humilhando o seu atleta e xingando o time inteiro, ou então você tá feliz. Exatamente. Só que eu tava, tipo assim, destruído ali, psicologicamente, pela derrota que a gente teve pro Funk Ball. E aí eu comecei a assistir o Fury Loud, cara, e eu juro, mano, não tô sacanagem, Renatinho é meu irmão. Eu consegui olhar na cara dele a frustração que ele tava tendo com o jogo, que era basicamente a mesma que eu tava tendo anteriormente. Falei, cara, que merda, porque tá dando tudo errado. E é um moleque que eu vejo todo dia ali se esforçando pra as coisas aconteçam da forma certa na Loud, se dedicando dia e noite para as coisas acontecerem. E, cara, chegou no jogo e a gente não conseguiu ver essa Loud em campo correspondendo às expectativas que você mesmo tinha sobre o time até esse jogo, tá ligado? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo também. Eu falei, cara, quando você foi pra tela então, né, pra cabine, quando o Coringa bate pênalti, você volta e você que tá na tela, eu olhei pra tua cara e falei, mano, é a cara que eu estaria se eu estivesse ali também. E eu queria a tua visão sobre o que aconteceu na partida, o que você achou? Então, por isso que eu fiz questão de, quando a gente estava comentando antes, falar sobre a relação que a gente consegue ter com os jogadores da equipe, né, de estar no dia a dia e tal. Ontem, boa parte da transmissão eu fico quieto, calado mesmo. Eu sempre tento levantar o astral, mas ontem eu fico quieto porque eu sinto que a gente não entrou em campo. E o Esaú tava com a gente na cabine, então não é como se eu estivesse falando algo, porque eu tô na cabine e eu não falo pros jogadores. E quando acaba o jogo ali, eu falo que antes de qualquer coisa a gente precisa tomar vergonha na cara. E teve muita gente que falou, cara, você pode perder o elenco com isso. E, cara, eu tenho a maior tranquilidade do mundo. Eu não falei porque eu tava de cabeça quente, eu repeti na minha live quando cheguei em casa, eu repito aqui que pra mim a gente precisa tomar vergonha na cara. Tem vários jogadores da Loud que assistem e, cara, eu posso falar isso com a maior tranquilidade do mundo porque eu desenvolvi uma relação de amizade com eles. Eles sabem que eu vou cobrar porque eles sabem que eles podem me cobrar de estar ali no dia a dia, de estar presente a todos os momentos, todas as horas que eles precisam. Eles estão entrando em contato comigo, estão falando. De ontem pra hoje eu recebi mensagem dos jogadores. Me incomodou demais porque eu já tinha falado essa questão sobre, na minha visão, o VVV vai ficar chateado comigo, mas pra mim a equipe da Fúria, por mais que esteja empatada em pontos com o G3X, está sendo uma equipe que está botando terror mesmo na competição. E eu esperava sim que a gente pudesse perder tecnicamente, mas na animosidade, na vontade, isso me mata. E a gente não entrou em campo ontem, na minha visão. A gente assistiu a Fúria jogar, parecia que eles estavam treinando e a gente estava ali completando a quantidade de jogadores que precisa para ter uma partida de futebol. É muito cruel você começar o jogo da forma como foi, mano. Primeiro que foi nesse jogo que tem, eu vou falar, né? Tem o encontro dos dois ali no meio da quadra, do Luquez e do Lelete, e o jogo segue. Sim. E aí, pô, a gente tem que falar também que esse lance foi parado 2 vezes durante a noite em 5 jogos. Tiveram 5 jogos, em 3 deles teve um encontro. Em 2 foram parados, inclusive em um foi dos nossos. O Davi ia sair cara a cara com o goleiro, pararam o lance. Nosso também, o Tom ia sair de cara a cara com o goleiro. Exatamente. Pararam, deram a falta. Pararam o lance, também. né? Pararam o lance até, nem por falta, mas eles não deram pelo falta. Exatamente. algum E aí, encontrão. o Davi acontece a mesma coisa com a teta do Funk Ball, o Davi ia sair cara a cara, bum, parou o lance. Beleza, eu quero fazer só esse ponto. Outra coisa que você quer falar sobre isso? Então, pra mim vocês estão corretos em relação a isso. Os árbitros precisam ter uma coerência, e se em todos os jogos eles estão parando, eles deveriam ter parado da mesma forma. Mas o meu ponto é que o jogo pra mim foi tão constrangedor que eu não tenho assim um ânimo pra ficar reclamando no pós-jogo de que não teve, não pararam o jogo, não encontrou no primeiro lance da partida. E o outro ponto é que é de uma crueldade sem tamanho você pegar o Lelete no X1 e talvez, a gente tava até conversando fora do ar, talvez a melhor opção nem seja enfrentar, mano. Seja tentar segurar. Amenizar o prejuízo, né? O menos ataque possível que o Lelete tiver, melhor. Porque, irmão, ele saiu 2 vezes contra o goleiro. Uma ele pedalou e deixou o goleiro no chão. E a outra ele meteu um chapéu que a bola pegou no teto da quadra e caiu dentro do gol e escorreu na rede. É sacanagem. Então, ele não vai errar nenhum se ele ser assim. Mas eu ainda me incomodo porque eu sinto que está havendo uma displicência na hora da gente caprichar no espaço. Eu tinha falado isso no jogo contra o Real Elite, que a gente tem a posse de bola ali. Sim, e o Real Elite, finaliza menos, mas quando chega é mais eficaz porque capricha no passe, capricha na chegada ao gol. E a gente, até na vantagem numérica, não consegue aproveitar. No jogo de ontem, em dado momento, a Fúria, quando tem a vantagem numérica, eles chegam quase dentro do gol para fazer a finalização
pressão. Então eles vão garantindo, porque quando você tem menos jogadores em quadra, você tem que valorizar a posse de bola para não ceder, porque todo ataque é uma chance de gol. Então você valoriza a posse para não ceder o ataque para o adversário. E na minha visão a gente não tá fazendo isso. A gente trata a bola de qualquer jeito e acaba devolvendo a posse e infelizmente vai sofrer e o futebol pune, né? BBV, você é um cara que acho que é o que mais tem experiência enfrentando a Fúria até aqui, né? Porque você enfrentou a Fúria 3 vezes já. E você também é um cara que, pô, construiu uma amizade com o Maurição, também trocaram muita informação nesse sentido e conhece a galera que tá na Loud também fazendo de frente. Queria a tua percepção do que foi esse jogo, porque eu acho que, assim como o Renato falou, eu também concordo que a Fúria quase que não tomou conhecimento da Loud durante boa parte da partida ali e tem um escalado muito forte que o Lelete acaba decidindo o jogo de novo, né? Eu fico nessa sua última frase. Sei que pro Renatinho é difícil, é frustrante pro torcedor da Loud, mas quem já tá na Kings há um tempo sabe o quanto é difícil você sair tomando 2-0, velho. É difícil, ainda mais com um time que tão organizado igual a Fúria, né? Um time que sempre foi muito o espelho pra gente, né? Eu no início, sempre falei isso pra vocês, a gente foi pegar a Fúria no primeiro amistoso e realmente a gente ficava, eu principalmente, tentando aprender muito ali, porque só tinha craque em campo e continua assim hoje. É muito difícil você pegar o Lelete numa jogada dessa, é uma jogada polêmica, eu não vou deixar de falar, claro que é polêmico, teve 2 que pararam, um não parou, não achei falta do Lelete, poderia ter parado, talvez poderia, mas quando não para e o Lelete já faz um gol daquele, e não é só o gol, é o jeito que o Lelete faz o gol. O Lelete, ele dança na frente do Cauã, depois dá uma cavadinha linda. Assim, o Lelete teve, acho que umas 5 chances dessa no campeonato e ele fez talvez os 5 golaços. Tem uma que ele sai de frente no primeiro jogo e dá uma... Exatamente. E rapa o goleiro. Contra o Dendele, não é isso? Ele vem puxando, né? Cai de bunda. Além do gol e de você sair atrás, é a forma que você toma o gol, que também abala. Você fala, mano, e agora? O que eu vou fazer pra segurar esse cara? Você não segura mais, já era. Porque tem 4-4 em campo e já era, ele deixou 2-0 o jogo. E é difícil você voltar atrás. Num time que tem o dedo pra marcar. Jefinho, Lipão. Lipão, que não tem o que dizer. É um timaço, velho. E claro, é difícil. Né? Tem algumas questões de bastidores, questão de vestiário que a gente comentou que não tem como ser falado, mas uma coisa que me incomodou antes do jogo e que eu não tô falando que a Fúria tá errada. A Fúria tá voando no campeonato, os jogadores têm motivo pra estarem assim e eu falei, pô, tenho muitos amigos lá. Antes da partida eu tava trocando ideia com o Dedo, que, pô, é um irmão. Mas você percebe o clima de descontração, pô, eles estavam... O aquecimento das duas equipes é lado a lado. Vocês estão presentes, vocês sabem como é que é. A gente concentrando ali e eles, pô, fazendo um bobinho, dando caneta e grito. A gente sai da nossa pressão, a gente numa seriedade, eles escutando música. Então eu esperava que a gente chegasse com uma animosidade diferente. Isso que me incomodou, principalmente, porque eu não senti. E eu volto a dizer, eu tenho a tranquilidade de falar isso, porque eu sei que os jogadores também não estão satisfeitos. Não é uma chateação que parte só da minha pessoa. Você consegue ver pelo semblante deles, pelo discurso deles, pela conversa com eles, que eles não estão... às vezes o público acha que o pessoal tava de sacanagem e tal. Por exemplo, o Rock tava um mês sem ver a família dele e hoje ele tá podendo encontrar a família dele. Então não tem ninguém ali brincando. Então tá todo mundo muito chateado. Mas foi o que a gente falou da própria entrevista do Elber na situação do fluxo. A gente não tem tempo hábil para chegar e ficar chorando pelo leite derramado. É focar na próxima partida e mudar absolutamente tudo que a gente tá fazendo de errado, entendeu?